Agora sim, chegou uma notícia aqui, Helder, que ainda não está em nenhum lugar, que por decisão unânime da primeira turma, o STF rejeitou denúncia contra o Arthur Lira por corrupção. Isso deve subir na grande mídia daqui a alguns minutos aí, tá? Então, só adiantando aí que... Enfim, tem um jogo de Realpolitik que está sendo jogado aí. A meu ver, isso já era bastante esperado. A hora do Lira vai chegar, mas enquanto ele estiver na presidência da Câmara vai ser difícil isso aí, cara. Existem algumas suspeitas, né, que pesam sobre o Lira, né, principalmente na compra de kits de robótica para escolas que não tinham nem estrutura básica, tipo o quê? Banheiro. Escola que às vezes não tinha um banheiro montadinho, bonitinho, não tinha, receberam ali kits de robótica, e a investigação da Polícia Federal apura possíveis fraudes nessas licitações que teriam resultado num prejuízo de 8 milhões aos cofres públicos, e na semana passada até a PF deflagrou uma operação que mirou um casal de assessores parlamentares próximo a Lira, que é o Luciano Cavalcante, que atuava na liderança do PP na Câmara dos Deputados, e a esposa dele, cujo nome completo ainda não foi revelado, e segundo as investigações, ela também teria atuado como assessora de Lira. Apesar disso, o presidente da Câmara não teria sido mencionado diretamente pelas investigações até o momento. Ou seja, o Lira, ele tem uma ficha corrida muito complicada. O que não falta, no caso do Arthur Lira, é motivação para investigá-lo e, futuramente, quem sabe, vir a condená-lo. Mas também é um jogo político, porque não é só um jogo de investigação no âmbito criminal, não. Tem a questão política aí, e o próprio Lira, ele atua, né, numa forma de não querer passar esse recibo, não passar esse momento sem mandar um recibo para o governo também, e uma tentativa de retaliação. Ele não vai ser um cara que eventualmente vai ser encurralado pela justiça sem tentar retalhar o governo também, né, César? Esse é o grande problema. E como virá essa retaliação? De que forma ele vai tentar sair desse encurralamento, de deixar de ser encurralado, retalhando o governo? O que você acredita que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela Arthur Lira e governo Lula? Cara, isso aí vai definir o rumo da nossa república, mas a questão aqui é o seguinte, mano, endereçando essa tua provocação aí. O que estava em jogo agora é uma denúncia de corrupção que pesa contra o Lira, porque o Jaimerson Amorim, que é era um auxiliar dele, assim como o Luciano Cavalcante, tá? Esse agora que foi flagrado aí com esse lance dos kits de robótica. Em 2012, esse cara foi pego com 106 mil reais colados no corpo, embarcando de São Paulo para Brasília. De forma ultra resumida, tá? Esse processo foi e veio e parou e entrou. A PGR adotou uma postura, depois a Lindora adotou outra, e isso aí estava parado no STF. A meu ver, o que está acontecendo? E eu acho que a nossa função aqui é dar o papo integral, tá? Não é ficar contando historinha bonita e romântica de que a política funciona como mandam todos os aspectos constitucionais da nossa república. A gente sabe que não é assim, tem muito jogo de política que transcende a dimensão da legalidade, etc. e tal. O Arthur Lira, ele estava querendo se comportar como o imperador do Brasil. O governo ainda tá, mas muito menos, e eu vou te dizer por quê, cara. Até então, ele estava se sentindo soberano. Ele não tinha sido ameaçado uma única vez. Jogos diplomáticos, Helder, eles funcionam de uma maneira muito mais eficaz quando ambas as partes envolvidas numa determinada contenda já testaram as suas potencialidades. Entende o que eu estou te dizendo aqui, né? Sim. O que aconteceu ao longo dessa última semana foi isso. O governo testando a sua potencialidade e o Lira e o Centrão testando a sua potencialidade de outro lado. Dizendo o seguinte, olha, se você não me dá o que eu quero, que é basicamente, enfim, vocês sabem o que ele quer, eu vou me preservar e preservar a Galãs nesse sentido, eu vou travar uma certa agenda que interessa para vocês. Ele fez isso, por exemplo, quando ele não vota a MP da reforma ministerial e bota o PL 490 para votar. Isso é uma demonstração muito clara que te diz o seguinte, aí, Helder, tá vendo? Vamos ver quem pode mais? Tá?
Nessa linguagem da Realpolitik, sou eu te dizendo, aí, Maldonado, o barato é louco, meu irmão. Funciona assim, na prática, funciona assim. Aí você, em contrapartida, falou: ah, é, César? Funciona assim? Então, pera um pouquinho. Tem uma investigação que corre contra você desde 2012 que a gente vai destravar. E você vai sentir o calor. Só que, em seguida, o que está acontecendo agora, a meu ver, o governo tem 130 votos no Congresso. Eles não querem atacar o Arthur Lira frontalmente, porque o que vem em seguida é a abertura de um processo de impeachment. E que passa, Helder. E passa. Se a gente insistir nisso, muito provavelmente o governo Lula não chega até a segunda metade de 2024, cara. Entende o quanto louco é esse barato? Se bater de frente, vai dar merda. Ninguém odeia o Lira mais do que eu, mano. Eu digo isso. Ódio festivo. Ódio festivo, cacete. Eu odeio esse cara. Não tem nada de festivo nisso aí. Uhum. Agora, é um jogo muito complexo que o governo, de alguma forma, e todo o nosso regime republicano está reagindo contra isso, dizendo o seguinte: olha, tá? Tinha isso aqui e a gente, nesse momento, vai votar contra. Tá? A gente não vai para cima de você com força total, mas o recado está dado. E em seguida tem muito mais da onde veio esse, meu caro. Ou você de alguma forma segura a tua onda, ou tá vendo? Esse problema que você ia ter com o Jaimerson Amorim, muito bem, você não vai ter com o Jaimerson Amorim, mas você vai ter com o Luciano Cavalcante. Então, assim, dispensou uma, deu um para cima para assustar, você tá entendendo o que eu tô te dizendo? E já engatilhou outro, para dizer, ó, qualquer coisa tem muito mais da onde veio esse. Então, isso já tira aquela aura de imperador soberano, segundo a qual o Lira estava querendo se articular. A meu ver, é isso que está em jogo, Maldonado. É esse embate de forças que se dá através de Realpolitik. As pessoas vão dizer, ah, mas isso é um jogo sujo. É sujo. A realidade, não importa Sim. quem esteja no governo, é um jogo sujo, o jogo político, meu irmão. Como eu vejo, é por aí. Não, é um jogo sujo, mas também não é novidade para quem acompanha a política que o jogo é pesadíssimo, entendeu? Até porque o Lira se aproveitou muito bem daquele presidencialismo de um certo descaso que o Bolsonaro criou. O Bolsonaro desgastou o papel da presidência, criou um descaso com o posto de presidente e o Arthur Lira se aproveitou. Aí você vê hoje em dia o Ricardo Salles falando que o Centrão não tem compromisso com nada, é sempre governista, só quer dinheiro. Ué, Ricardo Salles, onde você estava no momento em que o seu ex-chefe alugou o governo para o Centrão e para o Congresso? Onde você estava? Você estava dormindo, estava bem louco, estava hibernando, teve também ali um Alzheimer freestyle igual o do Augusto Heleno. Né? Onde você estava, meu amigo? Porque o teu chefe foi quem alugou o governo e acabou, tá, com o papel do presidente. E o Arthur Lira, ele acredita que Lula é a mesma coisa que o Bolsonaro, que vai se intimidar com as ameaças que ele faz, o que é muito diferente, tá? É muito diferente. Eu não estou dizendo que essa batalha já tá ganha, que o Lula vai vencer, nada disso. Mas é muito diferente, porque o Bolsonaro é um vagabundo, que não tinha apreço nenhum pelo cargo e que estava alinhado com o forte chanceler Ernesto Araújo para transformar o Brasil num país pária. Agora não. Agora você tem um presidente que está tentando restabelecer os contatos diplomáticos, que está tentando restabelecer a economia brasileira, que está tentando colocar o país nos eixos. Ah, é da maneira que eu pensava que seria? É mais ou menos, mas é da maneira que eu gostaria? Não, não é. Não é 100%, óbvio, óbvio. Mas a gente tem também aquela limitação que a política impõe e também a gente tem algumas pautas que simplesmente mudam no meio do caminho devido aos interesses da classe política, da classe econômica, da sociedade, e a gente perde e ganha a todo momento dentro de um governo que a gente apoiou. Mas para o Arthur Lira tem esse grande problema, né? O Lula, ele tem um apreço pelo cargo, ele tem um apreço pelo governo, e ele tem um respeito pelo governo muito maior que o Bolsonaro, que era um vagabundo. Eu acho que, assim, a palavra correta para se referir aqui ao Bolsonaro é vagabundo. É um vagabundo.
uma pessoa que jamais lutaria com armas do mesmo calibre para restabelecer o poder que ele teve em um momento antes de alugar o próprio governo para o Centrão, em especial para o Lira. É bem isso. É bem isso. A análise é completa e, a meu ver, o que está em jogo aí é essa disputa de força. O Lira, acostumadão no governo Bolsonaro, que era um palhaço que gostava de andar de jet ski e jogar farofa no colo comendo frango. O cara não é nem que o Bolsonaro ele não tinha condição de governar. Não é só que ele não queria. Uhum. Ele não tinha a menor. Ele é uma criatura extremamente limítrofe, Helder. Que sabe se articular politicamente de uma única maneira, que é fazendo piada de tiozão do pavê, que na verdade não são piadas, são crimes. Uhum. Mas entendeu? Com esse tipo de coisa do fazendo piadinha homofóbica, sendo racista, é isso que o Bolsonaro sabe fazer da vida dele. Toda a carreira política dele se resume a um mesmo truque, a uma mesma manobra, vamos dizer assim, que é esse tipo de coisa. O cara assume a presidência da República da segunda maior democracia das Américas. E aí aparece alguém e fala, você tem que me pagar aluguel para governar. O cara falou, faz o seguinte, né? Além de pagar o aluguel, eu já deixo você governar também. Não tem nem problema. Porque eu não sei, ele não sabe fazer isso. O Bolsonaro, ele já é limítrofe o suficiente para ser um deputado do baixo clero da política institucional brasileira. E olhe lá, hein? E olhe lá. E olhe lá, mano, exatamente. Não desmerecendo o cargo da atividade parlamentar, sim, porque a gente tem bons deputados. E a gente articulada, é gente que tem propriedade, é gente que entende dos Paranauê. Manja? Agora, sim, esse cara, mano... Então você imagina que durante anos o Lira ali... acabou, é tudo nosso, mas literalmente, mano. A ponto do cara se sentir livre para mandar 30 milhões de reais via emenda de relator para Alagoas e ter assessores dele indo com o carro que ele usou na campanha, cara. Distribuir grana. Então esse é o nível. Os caras falam, tá tudo dominado, meu irmão. Tá tudo dominado. Quando entra o governo Lula, agora com 6 meses, opa! Peraí, mano, esse cara vai querer botar ordem na casa e é tudo nosso. E aí o que a gente viu ao longo desses últimos 10 dias é esse embate de força. Uhum. Entendeu? Lira, Centrão e essas alas mais fisiológicas da nossa política institucional batendo de frente com a constitucionalidade brasileira. A meu ver, é isso que está em jogo aí. Também não interessa para o governo ir a fundo nessa história, Helder. Porque se vai a fundo, muito provavelmente ia dar merda pro Lira, ia. Em quanto tempo? Seguramente ele teria tempo de abrir um processo de impeachment, sim, e de botar 300, 350 votos em cima disso, que eles têm essa força hoje, infelizmente, cara. Sim. É isso que está em jogo. Nós aqui, né, acabamos vendo que depois do que foi feito nos últimos anos, qualquer governo vai acabar sendo refém desse tipo de crápula que chega à presidência da Câmara.